Então, é um momento de perguntas e respostas. Amém? Então, você já prepara já a sua pergunta, anote, viu? E bote mesmo para deixar ele no estreito, viu? Ele está aqui para isso, para responder a gente, amém? Então, vamos orar pelo servo de Deus. Pai, muito obrigado por essa tarde, porque o Senhor tem preparado isso para nós. E te pedimos, ó Senhor, que o Senhor nos ajude a entender a nossa fé, para que possamos aplicá-la, vivenciar, Senhor, em cada dia de nossa vida. Na autoridade do Teu nome, nós te pedimos, usa o Teu Filho, Pai, como o Senhor sempre tem feito. Em nome do Senhor, amém. Vou pegar agora. Obrigado. A paz do Senhor a todos. É uma alegria estar aqui, pessoal, pela segunda vez no Ceará e a primeira vez em Fortaleza. No ano passado eu estive na cidade de Tauá e sempre muito bem recebido. Agradeço pelo convite do Onésimo, da direção aqui da igreja aqui em Fortaleza. Como o Onésimo falou, eu vou falar a respeito de identidade evangélica. Também vou falar um pouco de identidade pentecostal. Vou pedir já para colocar o slide, por favor. O tema da palestra agora dessa tarde, identidade pentecostal na juventude, crises, desafios e oportunidades. Nós vivemos, vocês já estão cansados de ouvir essa expressão, que nós vivemos no chamado período pós-moderno. Isso já virou até um clichê. E, de fato, vivemos um tempo de muita mudança, de muita transformação social. E nós estamos no meio desse processo. A minha geração, hoje eu tenho 30 anos, a minha geração foi uma geração que cresceu com o advento da internet. Muitos de vocês aqui já nasceram depois que a internet já estava basicamente pronta, né? O marco inicial da internet foi o ano de 1995. E muitos de vocês são depois dessa data. E nós estamos vivendo um período de mudança muito rápida. E é interessante que essas mudanças lá no campo das redes sociais, da internet como um todo, acabam afetando a igreja. E uma consequência muito presente das mudanças rápidas que passamos é a chamada crise de identidade. Quem eu sou, para que eu sirvo, qual é o meu propósito. Basicamente, nós vemos essa crise acentuada também no meio da igreja. E louvo a iniciativa aqui da igreja de trabalhar essa questão da identidade, porque, de fato, nós precisamos saber quem somos. No próximo slide, nós temos uma passagem bíblica que eu quero ler com vocês. Quem não enxergar, pode abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 8, versículo 27. Vou ler apenas esse versículo, aqui na Almeida Revista Corrigida, que diz assim, Marcos 8, 27. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens que eu sou? Até destaquei aqui essa pergunta que Jesus faz. Quem dizem os homens que eu sou? Um ponto crucial de viver a fé cristã é entender quem Jesus é. Um ponto crucial da fé cristã. Porque hoje, e sempre houve esse problema, de se adorar um Deus que não se entende, de se adorar um Deus que não se sabe nada a respeito dele. O grande perigo de se adorar a um Deus que não se entende é adorar basicamente uma projeção daquilo que nós pensamos a respeito de Deus. É de adorar uma projeção daquilo que nós gostaríamos que Deus fosse. Esse é um grande problema. Deus nos deu uma revelação, por meio das Escrituras, de quem Deus é. É bem verdade que essa revelação, ela não pode exaurir quem é Deus, ela não pode, de uma maneira completa, retratar um ser infinito, mas o Senhor nos revela, por meio da sua palavra, aquilo que é suficiente saber a respeito de Deus. Portanto, Jesus ele tinha essa preocupação de que as pessoas servissem a Ele sabendo quem Ele era, sabendo
a sua missão, sabendo o seu propósito. E havia muitos seguidores de Jesus que estavam ali por outros motivos. Um deles que nós podemos citar é Judas. Judas via em Jesus não o Salvador do mundo. Judas via em Jesus o libertador político de Israel. Judas via em Jesus alguém que ia libertar Israel do Império Romano. E Judas se enganou profundamente com Jesus. Jesus usou frases do tipo: o meu reino não é deste mundo. Jesus deixou claro que não tinha essa pretensão de derrubar o Império Romano. E aí Judas foi um dos personagens da Bíblia ali que conviveram com Jesus, que de alguma forma se decepcionaram com Jesus. Ele tinha uma perspectiva e uma expectativa a respeito de Jesus, da qual Jesus não ia cumprir. E isso nós temos vivido hoje também no meio evangélico. Há uma projeção de um Cristo que não existe, de um Cristo que não se propôs a ser dessa forma. E as pessoas projetam um determinado Cristo que nada tem a ver com a Bíblia, tem a ver mais com uma projeção da própria cabeça. Por isso que é importante saber o que é ser evangélico. Primeiramente, ser evangélico é ter, se você quiser anotar isso, primeiramente, ser evangélico é ter a centralidade de Cristo. Ser evangélico é ser cristocêntrico. Primeira questão. A nossa tradição evangélica tem como princípio o solos Christo, somente Cristo. Era um lema da Reforma Protestante. Somente Cristo é o nosso Senhor. E aí, eu quero que vocês parem para pensar sobre esse ponto. Se de fato a nossa fé é cristocêntrica, se de fato a nossa fé é evangélica nesse sentido. Será que Jesus está de fato no centro da minha atenção, no centro das minhas preocupações, no centro da minha adoração, no centro da minha música? Será? Um dos grandes problemas do meio pentecostal, por exemplo, graças a Deus que aqui vocês cantaram músicas belas, mas com frequência no meio pentecostal, as músicas não são cristocêntricas, com muita frequência. Excetuando, é claro, a nossa bela tradição musical pela harpa cristã, mas a chamada música pentecostal que foi criada basicamente no final da década de 70, que fez bastante sucesso na década de 80 e 90, é uma música centralizada o tempo todo no homem. É uma música que fala da vitória do homem, da conquista do homem, né? E é uma mensagem constantemente voltada à autoajuda. E isso reflete também em muitas pregações que são basicamente pregações voltadas para o homem, para aquilo que o homem pode fazer, para aquilo que o homem pode conquistar. A isso nós chamamos de antropocentrismo, ou seja, o homem no centro de tudo. E nós vemos esse problema constantemente também no meio evangélico. E temos, independente da sua idade, independente da sua posição eclesiástica, independente do que você é na igreja, nós temos como missão, tirar o homem do centro e colocar Cristo no centro. Colocar o Senhor no centro da nossa adoração, da nossa reflexão, da nossa pregação. Tudo é Jesus. Tudo deve ser para Jesus, tudo voltado para o nosso Senhor. E a primeira característica do evangélico: o evangélico é cristocêntrico. O evangélico tem Cristo como um parâmetro de todas as coisas. Obrigado. Deixa eu beber uma água aqui. Outro ponto. A fé evangélica é uma fé que tem a Bíblia também como seu livro principal. A Bíblia está no centro da revelação de Deus para com o homem. Essa é uma outra característica da fé evangélica. E aí, pessoal, vem um desafio muito importante. O desafio não só de ter a Bíblia como uma ferramenta que eu levo para a igreja, mas sim ter a Bíblia como uma ferramenta da qual eu leio, da qual eu medito. Eu não vou fazer essa pergunta aqui porque ela é uma pergunta constrangedora,
Mas se eu perguntasse aqui, quantos de vocês já leram a Bíblia pelo menos uma vez na vida, possivelmente poucas mãos se levantariam. E nós temos que meditar a respeito disso, porque a fé evangélica, ela é uma fé que põe a Bíblia acima da tradição, que põe a Bíblia acima da experiência, que põe a Bíblia acima das opiniões pessoais. Isso tudo, é claro, na teoria. Porque muitas vezes na prática, a minha experiência fala mais alto do que a Bíblia, a minha tradição fala mais alto do que a Bíblia, né? A minha vivência comunitária fala mais alto que a Bíblia. E não podemos ser assim se quisermos ser de fato evangélicos. A Bíblia precisa de fato estar no centro de todas as nossas reflexões, de todas as nossas doutrinas, de toda a nossa teologia. E aí, a Bíblia não é um livro que deve ser lido de qualquer forma. Em primeiro lugar, a Bíblia não é um livro fácil de se entender. Aquilo que diz respeito à salvação está bem fácil. Mas a Bíblia em si, como um livro escrito há mais de 2000 anos, durante o período de 1600 anos, por 40 pessoas, numa cultura completamente diferente da nossa, numa cultura agrícola, lá na Palestina, em um período bem remoto, obviamente que várias expressões, várias ideias que estão na Bíblia, elas são bem diferentes do que nós estamos acostumados a viver hoje. Portanto, nosso desafio não é apenas ler a Bíblia, mas também é buscar a mais correta interpretação da Bíblia. É buscar as ferramentas que permitem, que possibilitem que a nossa interpretação seja adequada das Escrituras. E aqui eu quero citar um exemplo para vocês. A Bíblia é um livro tão fantástico que muitas vezes, aparentemente, ela parece entrar em contradição. Porque eu leio uma coisa que parece defender uma ideia e leio outra que parece estar defendendo uma outra ideia. E aí vai muito da minha capacidade de interpretar as Escrituras. Eu vou dar um exemplo para vocês. Abra sua Bíblia, por exemplo, no livro de Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Você vai ler comigo aqui, por gentileza, Romanos capítulo 14. Romanos 14, vamos ler a partir aqui do versículo de número 5. Olha o que Paulo fala aos Romanos. Ele diz o seguinte: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Ele fala isso. Agora abra sua Bíblia no Evangelho também, aliás, na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, vamos ler no versículo 4 de Gálatas, apenas um versículo também. Paulo diz isso: e isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham
entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Vocês, ao lerem o contexto dos dois textos, vocês vão observar a seguinte ordem de Paulo. Aos Romanos, Paulo fala o seguinte: não importa que dia você guarde, se você guarda o domingo, se você guarda o sábado, se você guarda um outro dia da semana. Respeite aquele que guarda determinado dia da semana e siga guardando o dia que você acha adequado. Só que quando ele vai escrever aos Gálatas, ele repreende fortemente o grupo da igreja da Galácia, porque havia um grupo ali na Galácia que queria guardar o sábado. E ele fala que esse grupo estava levando à escravidão do Evangelho. Estava levando à escravidão que o Evangelho havia libertado. Parece, a princípio, uma contradição. Porque aos Romanos, Paulo diz: não importa o dia da semana que você guarde, o importante é que você respeite o outro. Já para os Gálatas, ele se importa sim, porque alguns Gálatas estão guardando o sábado. E ele está dizendo que isso é uma espécie de escravidão. O que explica essa diferença de ordem? Determinar o contexto. Se a gente for ler o contexto, a gente vai observar que a igreja da Galácia era uma igreja de gentios, onde não havia judeus, e alguns gentios queriam voltar-se à fé judaica. E eles queriam, com isso, guardar o sábado. E Paulo diz que isso é a apostasia da fé cristã. Já na igreja de Roma, onde havia gentios, ou seja, não judeus, e havia também ali judeus, Paulo diz: olha, aquele que é judeu e vai guardar o sábado, você respeita. Agora você gentil que não guarda o sábado, também deve ser respeitado. Aparentemente, a gente lê os dois textos e parece entrar em contradição, especialmente o capítulo 14, aqui de Romanos, e também o capítulo 2 e 3 aos Gálatas. Então, nós precisamos, acima de tudo, compreender a Bíblia no seu contexto gramatical, no seu contexto histórico, no seu contexto cultural. Por exemplo, Jesus falou o seguinte: Jesus falou para os seus discípulos que era mais fácil era mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que Jesus falou isso e isso escandalizou os discípulos? Porque naquela época, a visão geral dos judeus é que a riqueza era um sinal da bênção divina. Portanto, alguém que era rico e era judeu e se mantinha rico, era porque Deus estava agraciando ele com a salvação ainda nesta vida. E Jesus vai e fala para os discípulos: olha, é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí os discípulos se escandalizam e Jesus lança uma outra frase. Ele fala o seguinte: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Então, se eu não entender o contexto também histórico, e o contexto cultural, e o contexto também religioso daquela época, muitas passagens bíblicas não vão ficar claras para mim. Então, é importante nós nos aprofundarmos na Bíblia. Essa é uma outra marca essencialmente evangélica, a centralidade das Escrituras. Certa vez, eu passei por uma experiência bem curiosa, pessoal. Isso em 2007. Eu estava pregando na igreja, era um culto de jovens como esse, e ao pregar, eu estava pregando sobre o tema o amor como regulador dos dons espirituais. E tinha um jovem sentado assim do lado, do canto. Enquanto eu pregava, eu virei o rosto e olhei para o rosto dele. Ele estava me olhando com muito ódio, ele estava com raiva, porque eu estava pregando contra meninices que há na igreja. E ele era desse tipo da meninice, ele gostava dessas coisas. Meninice era uma linguagem que os assembleanos antigos diziam a respeito do chamado hoje reteté, né? E aí ele olhava assim para mim com muito ódio. Quando acabou o culto, ele subiu em profecia, eu sentei no púlpito, e ele começou a falar:
eis que o Senhor te diz, você vai morrer, e vai morrer breve, e vai para o inferno, porque tem pregado heresias no meu púlpito. Na hora eu entrei em choque, não porque eu acreditei nele, mas sim porque eu fiquei com vergonha, aquela situação constrangedora. No dia seguinte, isso foi num sábado, no dia seguinte o pastor não estava na igreja, mas ele chamou a mim e chamou esse rapaz. E aí o pastor falou o seguinte para ele, olha, eu soube que ontem você profetizou aí, que o Gutierrez estava pregando heresia. Aí o pastor perguntou para mim, onde você pregou, Gutierrez? Aí eu falei, preguei em 1 Coríntios capítulo 13. E aí o pastor abriu esse texto e disse para esse rapaz, por favor, me mostre aqui onde ele leu e distorceu o sentido do texto. Aí o rapaz respondeu assim para ele, pergunta para Jesus. Pergunta para Jesus que Jesus responde. Veja, isso é um exemplo clássico de alguém que coloca a sua própria experiência acima da Bíblia. Ele acha que não precisa se submeter ao exame da Bíblia. Ele acha justamente que basta ele ter um contato direto com Deus, ter um contato sobrenatural com Deus, que Deus vai dar a ele as diretrizes da vida. Deus fala com a gente? Fala. Deus fala por meio de sonho? Fala. Deus fala por meio de profecia? Eu acredito. Deus fala por meio de uma língua interpretada? Deus fala. Deus se comunica o tempo todo. Mas a comunicação que Deus nos dá hoje, ela não vai entrar em choque com a palavra. Esse é o ponto. Você pode ter fome de profecia? Deve ter. Você não só pode, como você deve ter. Paulo diz, buscai os dons espirituais com zelo. Ele diz aos Coríntios, buscai os dons espirituais com zelo. A palavra ali para zelo é a mesma palavra para zelote, ou seja, uma pessoa que busca com afinco, que busca com garra, que busca com muita vontade. De fato, nós temos que ter uma igreja pentecostal que busque os dons espirituais com muita vontade, que busca as experiências com Deus com muita vontade. Porém, nenhuma experiência estará acima das Sagradas Escrituras. Porque aqui é uma espécie de mureta de proteção para a gente. Aqui é onde a Bíblia vai dizer, é onde a palavra do Senhor vai dizer, até aqui você pode ir, depois daqui você não pode ir mais. E nós precisamos, como igreja evangélica, porque nós, antes de sermos pentecostais, somos evangélicos, ter a Bíblia como nosso parâmetro. Ela vai dizer, até aqui você pode ir. Está claro, pessoal? Em primeiro lugar, ser evangélico é ser cristocêntrico. Em segundo lugar, é ter a palavra de Deus também como centro. Um outro ponto que o evangélico abraça com muito afinco é a evangelização. É o falar de Jesus. Ser evangélico é ser evangelizador. E isso bate muito bem com o movimento pentecostal. E eu convido que vocês abram a Bíblia aí em Atos, capítulo 1, um texto muito famoso. Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim, está na tela aqui. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Veja a palavra aqui, mas recebereis a o quê? Virtude. Em outras traduções está como poder. Poder. Ela vem de uma palavra grega muito famosa, que é a palavra grega dínamos. A palavra grega dínamos está na origem da palavra dinamite. E está na origem também da palavra dinâmico. Mas, o sentido dessa palavra aqui no grego, o sentido que a Bíblia nos traz, não tem nada a ver com dinamite, nada a ver. Ela tem a ver, sim, com a ideia de capacitação. Receber poder de Deus é receber capacidade.
Olha o que diz a palavra. Jesus está falando, mas vocês vão receber a capacitação do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Mas esse poder é com propósito. Para que eu recebo o poder do Espírito Santo? Para ser o quê? Testemunha. Vocês já observaram que hoje, no meio pentecostal, tem muito isso? Senhor, eu quero poder, Senhor, me dê poder. Por que você quer poder? Porque eu quero poder para sentir leve, para ficar aqui, ó, assim, ó, para voar nas asas do Espírito, para sentir assim uma vibe do céu, não é? Para me sentir assim? Não. O poder de Deus não é algo sem propósito. O poder de Deus não é apenas uma experiência pela experiência. O poder de Deus não é apenas um êxtase para se sentir bem, para se sentir leve. O poder de Deus tem um propósito de tornar você testemunha. Testemunha do Evangelho. É para isso que muita gente ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, porque não entendeu o propósito do batismo. O propósito principal do batismo no Espírito Santo é tornar você uma testemunha eficaz do Evangelho. É para esse motivo, ou por esse motivo, que você deve buscar com muita paixão, com muito gosto. Senhor, me batiza com teu Espírito. Senhor, derrama o teu poder sobre a minha vida. Senhor, eu quero me tornar uma testemunha do teu Evangelho. Eu quero me tornar uma testemunha ousada, uma testemunha corajosa. Eu quero que o teu poder, Senhor, esteja acima da minha timidez. Eu quero que o teu poder esteja acima, Senhor, das minhas limitações. Eu quero que o teu poder esteja acima da minha limitação de fala, da minha limitação oratória. Eu quero que o teu poder esteja acima de tudo isso. É para isso, pessoal, que o batismo no Espírito Santo serve. E essa é uma marca essencialmente evangélica, que é a marca da evangelização. É ter fome pelas almas, é ter uma inquietação por ver tantas pessoas morrendo sem salvação, morrendo sem Cristo. Ser evangélico, eu tenho Cristo, eu tenho a palavra que me revela quem é Cristo, e eu tenho a minha boca para proclamar essa palavra e dizer que Cristo é o Senhor e Salvador. Portanto, buscar identidade evangélica é, acima de tudo, estar preparado para evangelizar e proclamar o nome de Jesus, não apenas aqui dentro, porque aqui dentro é fácil. Estamos no ar-condicionado, tem água gelada ali do lado, você está entre amigos, mas também é falar de Jesus lá fora, nesse calor terrível do Ceará, nesse calor pentecostal aqui do Ceará, esse fogo poderoso que queima, né? Lá fora, em gente que na pior necessidade, que todos nós precisamos proclamar esse Evangelho e ser essa voz de Deus, ser esse canal de comunicação do Senhor. Esses são os 3 pontos, essencialmente, de uma identidade evangélica. Aí eu pergunto para você, todo mundo pode se dizer evangélico? Porque hoje evangélico é moda. Todo mundo é evangélico, não é? Basicamente, eu ainda sou de um tempo, parece papo de velho, que havia poucos evangélicos na mídia. Havia poucos. Eu lembro uma vez um cantor evangélico dizendo: meu sonho é o dia em que nós, cantores evangélicos, vamos cantar na TV aberta. Esse dia chegou. Você liga ali o Raul Gil, tem cantor evangélico. Liga a Eliana, Gugu, Faustão, tem cantor evangélico. Esse dia chegou. E aí eu pergunto para vocês, o que mudou na nossa vida? Nada. Não mudou nada. Temos evangélicos hoje que são ministros de Estado. Evangélicos que estão em patamares elevadíssimos da República. Eu pergunto para vocês, o que isso mudou? Nada. Ou mudou muito pouco. A nossa identidade evangélica ainda não mudou a cultura brasileira. E parece que está muito longe de mudar. E isso é preocupante.
Isso é muito preocupante. Em que na cultura brasileira a gente pode dizer, não, isso foi uma mudança dos evangélicos? Por quê? Eu vejo toda hora tá abrindo um bar novo, a proliferação das drogas, tudo isso, nada disso diminui, a violência continua absurda. Cadê a influência de uma igreja de fato avivada na sociedade? É uma influência extremamente pequena. E é algo tão pequeno no nosso meio, pessoal, que em alguns lugares no Brasil, evangélicos e traficantes convivem juntos, em uma parceria. Parece surreal, mas isso acontece. Há algumas comunidades no Rio de Janeiro em que alguns chamados traficantes evangélicos estão derrubando templos de Umbanda, né, estão acabando com cultos afro a mandato de determinados líderes. Ou seja, em vez de transformar o meio, está se adaptando ao meio. Isso é terrível. Isso não é ser evangélico. Isso não é ter a identidade de Cristo na vida, porque o cristão, acima de tudo, ele transforma a cultura ao seu redor. Ele não é tragado pela cultura, ele transforma a cultura. E aí eu pergunto para vocês, o que nós, evangélicos brasileiros, temos transformado a cultura do Brasil? Infelizmente, muito pouco. E sabe quando vai transformar a nossa cultura? Quando de fato experimentarmos um avivamento que vem do Senhor. A gente ainda não experimentou esse avivamento. A gente teve crescimento da igreja. Um crescimento que parece mais, muitas vezes, às vezes, com um inchaço. Não é um crescimento saudável. Todo mundo, às vezes, fica impressionado com o crescimento. Mas o crescimento que realmente vale a pena é um crescimento que transforma vidas. Porque, pessoal, o que nós temos vivido hoje é muita superficialidade. Muita superficialidade. Eu como pentecostal, eu não tenho nada contra emoções. Mas eu não posso abraçar uma fé emocionalista. Uma fé que só vive das emoções. Jesus falou que há um terreno em que você joga a semente, aí começa até a crescer um pouquinho a planta, mas logo a pedra sufoca. Ou seja, aquele que até cresce um pouquinho no evangelho, mas os cuidados dessa vida, mais as suas preocupações, mais a sua emoção, porque é uma pessoa muito empolgada, mas aquela emoção fogo de palha. E aí nós vemos muito isso, a pessoa diz, hoje eu fui na igreja e eu tive um encontro com Deus. Legal, teve um encontro com Deus. E continua da mesma forma. Porque não dá para entender. Todo mundo que teve um encontro com Deus na Bíblia foi transformado. Isaías, quando teve um encontro com Deus, ele disse o seguinte, ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, Isaías, quando teve um encontro com o Senhor, a sua inquietação, a sua primeira inquietação foi o fato com o seu próprio pecado. E depois ele teve uma inquietação com o pecado do seu povo. Primeiro com o seu próprio pecado, para depois ver o pecado do povo. E aí hoje a gente vai, muitas vezes, eu vou no encontro com Deus. Aí cai, e é arrebatado, e vai para lá e vai para cá. E volta da mesma maneira. Eu não duvido de encontros com Deus. Eu só duvido de encontro com Deus que a pessoa permanece da mesma forma. Não houve encontro, houve apenas emoção, houve apenas um emocionalismo vazio, mas não houve de fato um encontro com Deus. Nós precisamos de fato de encontro com o Senhor. Nós precisamos desejar esse encontro com Deus. Mas é desejar esse encontro que de fato transforme a minha existência e a sua existência. Para que a gente possa de fato fazer diferença
nesse mundo. Entrando um pouquinho mais agora nos slides, falando da identidade, ficou claro para vocês? O que é ser evangélico? Cristo no centro, Bíblia e proclamação da palavra, evangelização. Jesus, Bíblia e evangelização. Isso é ser evangélico. E aí eu quero falar com vocês sobre a crise de identidade. Nós vivemos hoje na frenética busca pela identidade. Quem sou eu? Essa busca identitária está muito presente hoje na nossa cultura. Você vê, há movimentos cada vez maiores do chamado LGBTXGHY, né? Agora descobri nos últimos dias que tem um grupo chamado os assexuados. O que seria o assexuado? É gente que não é nem homem nem mulher. Não é nada. E não tem atração sexual. É literalmente assexuado. Tem esse novo grupo. Você tem que respeitar também essa nova nomenclatura, o assexuado. É uma espécie de anjo. Eu não sei como eles conseguem. E eles se casam às vezes, um assexuado com outro assexuado. Isso se chama amizade, né? Isso é quase uma amizade, né? Ou deveria ser. Mas, veja, as pessoas estão o tempo todo buscando identidade, pertencimento a grupos. Aí também há uma politização da identidade. Eu pertenço a um grupo porque eu sou inimigo do outro grupo. Eu sou do grupo A porque eu odeio o grupo B. E nós temos vivido esse clima de polarização muito forte no Brasil. Não só no Brasil, no mundo todo. Quem está colaborando muito com isso são as redes sociais, que eu chamo de redes antissociais. Porque elas não ajudam na sociabilidade. Elas criam mais e mais facções. Veja só. Você posta no Facebook assim, bom dia. Posta lá, bom dia. O primeiro comentário. Aí as crianças na África, você pensou nelas? Por que você está dando bom dia? Né? Aí um outro responde mais tarde. Mas agora é tarde, não seria boa tarde? Aí um outro responde, bom dia, mas você não acha que essa postagem é desnecessária? Aí as pessoas causam confusão com tudo. É impressionante. Com tudo, pessoal. Implica com tudo. As pessoas parecem que entram na internet, eu quero brigar hoje com alguém. Né? O único espaço onde não há briga é no Instagram. Porque lá é o mundo de fantasia. Né? É aquele mundo bonito, idílico. Aquele mundo onde todo mundo é bonito. Né? Não tem gente feia no Instagram. Né? Porque tem filtro. Só por isso. É fato que alguns nem o filtro resolve, né? Mas o filtro ajuda demais. E aí, essa polarização chegou na igreja. Chegou na igreja. Tem irmãos que não falam com outros irmãos por causa de política. Você sabia disso? Irmãos da mesma igreja que eu votei no fulano e você votou no ciclano. Você está em pecado. Gente que acha que votar em fulano ou em ciclano é pecado. Meu Deus do céu, gente. Pode ser burrice, mas não necessariamente pecado. Eu posso não gostar do voto do meu irmão, mas eu tenho que respeitá-lo, porque ele é meu irmão em Cristo. A minha identidade não é com o partido político, a minha identidade é com Cristo. Está acima de tudo. Cristo está acima de tudo. Ele é meu irmão porque ele é meu irmão em Cristo. Não é meu irmão porque ele vota no mesmo partido político. É surreal, mas a gente tem vivido isso no Brasil. Até pastores que não convidam mais a si para pregar na igreja porque um votou em fulano e outro votou em ciclano. É absurdo, gente, a polarização como ela chegou no meio evangélico. Outra coisa, há uma diferença entre comunidade e tribalismo. A comunidade é um senso de pertencimento de pessoas diferentes.
É a isso que a Bíblia chama de corpo de Cristo. São pessoas que são diferentes nos seus gostos, são pessoas que são diferentes nas suas histórias, mas são pessoas que são meus irmãos em Cristo. Já o tribalismo é todo mundo igual. Já viu? Lembra daquele grupo de emos que existia lá em 2010, 2000, né? Era todo mundo igual. O cabelo caía na mesma direção, a roupa era preta no mesmo jeito. Tem gente aí rindo demais, eu acho que era emo naquela época, né? Se lembrou O emo é um tipo de tribalismo. Só que o cristão, ele pode ser tribalista? Não, o cristão ele tem que ser comunitário. Viver com a mesma identidade entre pessoas desiguais. Desiguais. Na igreja não pode ter panelinha. E tem. Na minha, tem. Eu acho que aqui deve ter também. Não tem não, né? Aqui vocês são mais santos. Amém. Panelinha é a destruição da ideia de igreja. Igreja, volta a repetir, é comunidade, é gente diferente, não é gente todo mundo igual, que pensa igual e que sonha igual, que tem os mesmos projetos. Outra coisa, a gente vive um tempo de rompimento de fronteiras e construção de novas fronteiras. É curioso isso. Por exemplo, hoje em dia, as pessoas brigam muito para que as fronteiras físicas entre países sejam derrubadas, né, para que se receba o estrangeiro, que é uma boa luta. Há muita gente sofrendo no mundo e as fronteiras fechadas prejudicam que pessoas que estão em guerra, que pessoas que estão sofrendo em seus países, porque ninguém sai do seu país à toa, as pessoas saem porque estão sofrendo. Embora haja essa pregação do rompimento de fronteiras, há a construção de novas fronteiras. Quer um exemplo de construção de nova fronteira? Feminismo. Recentemente eu descobri que tinha uma feminista na nossa igreja. A menina era revoltada contra homens. Porque essa é a essência do feminismo. É ressentimento. O cristão pode ter ressentimento? Não pode. Ressentimento é sentir de novo. A essência do cristianismo é o perdão. E o ressentido não perdoa. O ressentido está sempre voltando para o mesmo patamar de sofrimento que ele teve no passado. Quando eu estou falando de feminismo aqui, não estou falando daquele feminismo que luta pelos direitos iguais em salário. Não estou falando disso. Estou falando daquele feminismo radical que odeia homens. Cuidado, garotas. Isso está presente nas escolas, está presente hoje, muito presente na mídia, presente nas universidades. Parece que hoje, para ser mulher, você tem que odiar os homens. Em algum nível, as mulheres odeiam os homens. Em algum nível, elas têm muita raiva de homem mesmo. E vice-versa, viu? Dizem por aí que só há amor onde há uma ponta de raiva, assim. Quando você tem... A raiva dá uma tensão que busca o amor. Por isso que a pessoa briga, e depois, né, está se amando de novo. Não aguenta. Mas não pode nutrir ódio. Não pode ter ressentimento. Não pode olhar o outro como um ser detestável. Isso não pode ter na postura de um cristão. E, infelizmente, nós temos visto o crescimento desse tipo de ideologia no meio cristão. Isso não pode ter no nosso meio. E aí eu quero falar agora da identidade teológica. Pode passar, por favor. Nós pentecostais, evangélicos pentecostais, porque todo pentecostal é evangélico, mas nem todo evangélico é pentecostal, que fique bem claro, né? Mas nós, como pentecostais e evangélicos, temos alguns desafios. Nós estamos entre dois grupos, nós pentecostais clássicos. A Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal clássica. O que é ser pentecostal? O que é ser pentecostal? Aí alguém responde, ser pentecostal é ouvir aquela música e curtir. Deixa o menino rodar. Né? Vocês já viram essa música?
né? E o cara que fez essa música disse que foi por revelação divina. Não, pessoal, não é ser pentecostal, não tem nada a ver com isso. Ser pentecostal é acreditar no batismo no Espírito Santo como uma experiência que vai me deixar mais corajoso e ousado para proclamar o Evangelho. E isso é ser pentecostal. E nós acreditamos que esse batismo é acompanhado pelo falar em novas línguas. Nós não somos neopentecostais. O que é o neopentecostalismo? Eu nem gosto da expressão neopentecostalismo, porque dá a ideia de um novo pentecostalismo. Na verdade, a gente está falando de um pós-pentecostalismo. O que é neopentecostalismo? O neopentecostal é um grupo que saiu do meio pentecostal para dar ênfase em prosperidade financeira, dar ênfase em triunfalismo. O que é o triunfalismo? É aquela coisa que só fala de vitória. É aquela coisa que a gente ouve em alguns hinos assim, é só vitória, é só vitória, é só vitória. Isso é triunfalismo. Acha que o cristão não pode sofrer, que o sofrimento não faz parte da vida cristã. Isso é triunfalismo. O neopentecostalismo também tem pouco apego à Bíblia. A Bíblia, no neopentecostalismo, é quase um amuleto. As pessoas abrem assim em busca de uma palavra, não preparam uma pregação, não meditam nas Escrituras, não vão atrás de ferramentas de interpretação das Escrituras. Isso é o neopentecostalismo. O neopentecostalismo, ele busca experiência pela experiência. A experiência não tem propósito. No pentecostalismo, a experiência tem propósito. Eu busco o batismo para me tornar um evangelizador. Ou seja, há propósito. No neopentecostalismo, não. É a experiência pela experiência. Isso é muito ruim. Então, autoajuda, coach, né? É a moda agora do coach. Se tem coisa que me deixa desmotivado, é palestra motivacional. Isso me deixa especialmente desmotivado. Eu trabalho numa grande empresa e a cada 6 meses eles têm uma mania de colocar lá um palestrante que eles pagam milhões para nos motivar. Que coisa chata, né? Aí ele diz, acredite em você, acredite no seu potencial, você é o máximo. Aí uma vez a gente estava numa dessas palestras, eles mandaram a gente ficar pulando assim, igual a tribo não sei de onde, da Nova Zelândia. Né? É uma coisa ridícula, gente. Eu odeio autoajuda. De todo o meu coração. Por isso que eu não sou neopentecostal. Por isso que eu sou pentecostal. Porque pentecostal não acredita em autoajuda. Acredita em ajuda do alto. Outra coisa, triunfalismo. Que é uma outra palavra para autoajuda, né? Que acredita só em vitória. Superficialidade. É uma fé sem base. É uma fé do oba-oba. É a essência do neopentecostalismo. Há um desafio no meio pentecostal também, que não é um problema aqui, estou vendo que não é, que é o problema do legalismo. Em muitos ambientes pentecostais, infelizmente, o pessoal, em vez de estar estudando a Bíblia, eles estão debatendo se pode ou não usar brinco, se pode ou não se maquiar, se pode ou não usar calça, e fica perdendo tempo com esses debates inúteis. Graças a Deus que estou vendo que com vocês não tem mais esse problema. Mas ainda há em muitos lugares. Recentemente, uma Assembleia de Deus aqui no Brasil proibiu cinema, maquiagem, calça, proibiu um monte de coisa lá. E aí você vê, em pleno ano de 2019, uma igreja que se propõe a proibir essas coisas. Em vez de ensinar a como usar. É óbvio que o cristão não vai em qualquer filme no cinema. É óbvio que o cristão não vai assistir 50 tons de cinza. Fala, Deus. Né? É óbvio. Né? Não acredito que alguém for aqui ver isso. Não é possível, né? É claro que vocês não foram ver. É óbvio. Mas não adianta proibir.
Porque proibir, sem explicar o porquê, não adianta nada. Só atiça a curiosidade do povo. A gente tem que fazer ou deixar de fazer por base em princípios. Quando você tem princípio, você não fica só com medo de quebrar regra. Você não fica apenas preocupado em ir no limite da regra. Porque quem vive de regra, ele vai e ele vive em torno do limite da regra. Eu vou até aqui porque se eu pisar um pouquinho mais eu vou ser punido. O medo é punição apenas. Mas quem vive por princípio, ele diz, não vou para lá porque eu não quero. Porque eu não gosto. Porque eu não suporto esse ambiente. Quem vive por princípio não vai numa balada cheia de bebida alcoólica e funk, porque odeia isso. Não é porque o pastor vai disciplinar. Quem só não vai porque o pastor vai disciplinar, vive por medo, vive apenas em busca de não quebrar uma regra. Mas quem vive por princípio, olha aquilo e diz, isso é podridão, eu não quero isso para a minha vida. Eu não tenho prazer nisso. Essa é a diferença entre ter uma vida de fato com Cristo e uma vida legalista. E aí há um outro desafio para os pentecostais, que é o desafio do novo calvinismo. Eu não estou dizendo que os calvinistas são igual aos neopentecostais, eles são melhores, tá? Assim, realmente eles estudam mais a Bíblia, são pessoas legais, tá? Mas o novo calvinismo é um desafio para o pentecostalismo, e eu vou explicar por quê. O novo calvinismo, ele é uma fé racionalista. É uma fé que desconfia demais da experiência. E isso é ruim para o pentecostal. A nossa experiência não está acima da Bíblia, é óbvio. Mas é impossível ser pentecostal sem experiência. É impossível ser pentecostal sem ter fome pelo batismo no Espírito Santo e pelos dons espirituais. Você está ouvindo isso? É impossível ser pentecostal sem essa fome pelo sobrenatural. E, infelizmente, o novo calvinismo tem tirado essa fome de muitos jovens assembleanos. Eu lamento isso. Mas há jovens que, por ouvirem grandes pregadores calvinistas que não acreditam em dons espirituais, eles já não buscam mais dons espirituais. Eles já não têm essa fome, porque eles dizem o seguinte, olha, o mais importante é só apenas isso, é a pregação expositiva. A pregação expositiva é mega importante, mas o culto cristão não se resume apenas à pregação. O culto cristão também tem que ter experiências comunitárias com Deus, experiências que envolvem além da mente, envolvem além do cognitivo, envolve você como um todo. E isso envolve os dons espirituais. Eu fico triste quando eu vejo isso, porque é crescente, pessoal, crescente mesmo, no nosso meio brasileiro, esse sentimento antipentecostal pelo avanço do chamado novo calvinismo. Nem todo calvinista é assim, eu não quero generalizar, nem todo calvinista é racionalista, porém, a maioria é, especialmente aqui no Brasil. Desconfiam de qualquer tipo de experiência. E isso é muito ruim. Para esses irmãos, o único louvor que vale é um louvor que ensina do começo ao fim. Por exemplo, para eles só vale hinos com 300 anos para lá. E a gente não precisa viver nessa dicotomia. A gente tem que cantar os hinos antigos, mas tem hino novo que presta também. Aquele hino antigo que parece um compêndio doutrinário, ele deve ser cantado no nosso meio, e isso é bom. Mas aquele hino que nos envolve uma forma de oração também é bom. Por que eu vou desprezar isso? Isso é de uma riqueza da nossa tradição pentecostal. Quando eu estou aqui cantando, Deus, Tu és grande, Deus, Tu és grande, Deus, Tu és grande. Aí eles dizem, isso é mantra, isso é repetição vazia. Mas eu vejo na Bíblia que os anjos, quando estão cantando ao Senhor, dizem, Santo, 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 e ficam repetindo isso.
Eles estão cantando um mantra? Não. Mantra é algo vazio, mas eu posso estar cantando sim repetidamente aqui, Deus, Tu és santo, com espírito de adoração e contrição. E é isso que a gente tem que buscar. Não vamos desprezar a nossa tradição. A nossa tradição é bonita. A nossa tradição tem base bíblica. Não há problema em se cantar um hino de forma orante, ou seja, em forma de oração. Não há problema nenhum. Nem todo hino tem que ser apenas cognitivo, apenas um ensinamento doutrinário. Embora também a gente vai cantar. A riqueza da tradição pentecostal é que ela não vive de desprezar o que a gente recebeu de herança, não. A gente valoriza o que a gente recebeu de herança e acrescenta aquilo que o Senhor está trazendo de renovo. É isso que nós temos que ter em mente. E, infelizmente, os novos calvinistas não têm isso mais. Pode passar mais um, por favor, para a gente caminhar aqui para o fim. Quais são as nossas oportunidades? Mais um, por favor. Primeira oportunidade, buscar um pentecostalismo mais maduro. O que seria um pentecostalismo mais maduro? Menos legalista, ou seja, aquele que não fica apenas preso a regras. Menos desprovido de palavra, ou seja, um pentecostalismo onde a palavra está no centro do seu culto. Menos sedento pelo poder temporal. É outro problema no nosso meio, disputa de poder. O povo se mata, às vezes, para tomar o controle de determinado grupo. Menos voltado ao homem. Essa disputa de poder não é só lá em cima, nas grandes hierarquias, não. Às vezes tem disputa de poder no grupo local. Uma vez eu vi uma briga, as meninas quase puxaram o cabelo uma da outra, que era a primeira e a segunda dirigente de um grupo vocal. Porque uma queria cantar um hino e outra. Não, não gosto desse hino, eu gosto desse tal. Quase foram no tapa. E, infelizmente, há muita busca de poder. Outra coisa, um pentecostalismo que não seja nem triunfalista. O que seria um pentecostalismo triunfalista? É aquele pentecostalismo que diz, a gente é grande, olha como a gente cresceu, olha como a gente é poderoso, olha como os políticos nos respeitam, olha como a sociedade nos respeita, olha como... Não, menos. É melhor ser detestado pelo mundo. E nenhum pentecostalismo cínico, que é aquele que, nada presta no pentecostalismo, nada presta nessa igreja. Aqui tudo é ruim. Tem gente que é assim também. E isso é muito ruim. Por último, um pentecostalismo que reflita o reino de Deus. Paulo disse, o reino de Deus não é comida, nem bebida. Aí uns vão dizer, né, que pena. Né? Se fosse comida e bebida. Não, não é isso. Mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa é a essência, essa é a essência do que reflete o reino de Deus e o que deve refletir também na fé pentecostal. Amém? Amém, pessoal? Amém. Todo mundo acordado aí? Amém? A gente no pentecostalismo está acostumado a ter reação do público, né? Se todo mundo fica em silêncio, o pessoal está dormindo. Mas não, está todo mundo bem concentrado, graças a Deus por isso. Ouvir também é uma atividade importante. Saber ouvir, saber refletir, saber buscar o que aqui aprendeu, anotar, rememorar, trazer à memória de novo aquilo que ouviu. A gente daqui a pouco vai abrir então espaço para as perguntas. Quem já tem uma pergunta, anote aí, para que a gente possa trabalhar a sua questão. Muito obrigado pela primeira parte. Que Deus abençoe a todos. Enquanto ele sobe...